O título original era Inteligência Cristã nas escolas, universidades e igrejas. Aí eu, tá aqui, sem dizer, está dito. Estou dizendo para vocês de boca, sem escrever. E eu fiquei pensando nisso, por inteligência cristã, o que eu quero dizer com isso, né? Por que eu estou falando isso? Então, quer dizer que eu estou qualificando inteligência, então, porque tem inteligência cristã e tem inteligência não cristã. Sim, eu creio que existe inteligência cristã e inteligência não cristã. A inteligência cristã é o quê? O que é a inteligência cristã? Pensar com a mente de Cristo. E como é que é isso? Como é que a gente vai ver esse negócio aqui? A presença disso e a ausência disso nas escolas, universidades e na igreja. Isso que a gente está fazendo aqui, e que eu sei que é um pouco da tradição, ainda que eu conheça pouco, eu sei de outros que sabem muito mais que eu, que algumas denominações cristãs, os presbiterianos, por exemplo, no Brasil, têm uma tradição, felizmente, de cultivar uma vida intelectual, que eu vejo que muitos aí não fazem, que acham que basta também abrir a Bíblia, orar. Isso é o mais importante de tudo, abrir a Bíblia, orar, ler, estudar, jejuar, buscar a vida em Cristo, santificação, tudo é fundamental. Mas se abandonamos o estudo que não é o estudo secular, é o estudo das coisas que estão aí com a mente de Cristo, a gente vai ser engolido e estamos sendo. Eu acho que nesse momento agora está havendo uma espécie de avivamento intelectual, digamos assim. Dos poucos que estão aí se levantando para falar, e nós somos alguns deles, pelo poder do Senhor. Então, a inteligência cristã. Eu vou tentar falar um pouco como eu vejo, o que é e como desenvolvê-la. E aí a gente tem que lembrar aqui de algumas passagens bíblicas que nos dão a orientação para isso. 1 Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Acho que para mim é a principal de coisa. Nós temos a mente de Cristo. Às vezes a gente duvida, e a gente não sabe usar às vezes. Eu mesmo, eu estou igualzinho você, no mesmo barco. Eu falo, cara, como assim? O que quer dizer isso? Por que está dito isso? É uma verdade, mas como é que eu acesso esse negócio? Então, 2 Coríntios 10,5 vai dizer, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para o torná-lo obediente a Cristo. É outra complementação fundamental. E aí eu vejo muita gente falando assim, não, mas não vale a pena bater boca. Eu sei que não vale a pena bater boca. Não é disso que se trata isso aqui. Mas deixa para... Não deixa para lá. É por isso que estamos vivendo um tsunami de mentiras, de ideologias nefastas, porque muitos acham que, não, deixa... A religião, eu não sirvo uma religião, eu sirvo ao Deus vivo. Essa religião eu não quero. Eu quero, por isso que combater o bom combate é sim, assim como fez Paulo, vencer os argumentos. Não pode ficar, não, mas não pode, porque não faz sentido, porque não ajuda, porque não é assim que a pessoa se converte, não é assim também. A história mostra que, inclusive, tem vários, e Deus pode usar até a pedra para falar, não é isso? Tem vários aí, por exemplo, C.S. Lewis, que é bem conhecido, ele foi um cara que foi, obviamente, convencido pelo Espírito Santo, porém, através da lógica, do raciocínio, da ciência. Vários chegaram à conclusão de que Deus existe, talvez nem tenham se convertido ao cristianismo, mas falaram, caraca, pela lógica, pela ciência, pelo raciocínio. Então, é a ação do Espírito Santo que pode se manifestar através disso. Aí eu sempre lembrava disso quando eu estava fazendo doutorado nos Estados Unidos. O negócio começava a fervilhar demais a cabeça, o bicho pegando. Aí eu lembrava disso. Calma, até hoje eu tenho que me policiar, né? Calma, tiro para o acelerador, menos. Por quê? Olha que coisa incrível. Lá em Eclesiastes estava dizendo, blá, 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 faça isso, não faça aquilo, que isso, que aquilo. Mas no final fala assim, ó, e filho, tem mais, tá? Os livros nunca deixarão de ser feitos. Gente, são mais de 100 mil publicações novas de livros por dia. Não tem como acompanhar. E a grande maioria é lixo. Então, o segredo é como acompanhar esse negócio. Não ficar na paranoia, não é isso? E uma reflexão que me veio muito recentemente é a seguinte, que tem a ver com isso. Estava pensando, conversando com meu pai, eu não conversei com mais ninguém isso, acho que eu só conversei com ele e com a minha esposa. As grandes ideias, para o bem ou para o mal, foram todas feitas antes da internet. Todas antes dessa multidão de informações, de conhecimentos.
E as grandes ideias que revolucionário transformaram a partir de uma visão cristã foram de homens piedosos, homens que se debruçaram na palavra, que oraram, conversaram com outros, observaram a realidade e leram poucos livros. Cuidado, porque esse monte de informação aí só está nos fazendo tirar do foco. Eu estou pregando para mim, tá? Esse monte de informação só nos está tirando do foco. Desliga. Acredita que tem coisa em você que pode flamejar, que nós somos potencialmente esse rio que jorra para a vida, porque o Espírito Santo está em nós. Então a gente tem que acreditar não é na gente, eu sou o cara, não. A meditação, o pensamento, pode nos levar a coisas que o Senhor levou a outras pessoas, sem esse bando de livros, sem internet, sem WhatsApp, sem Instagram. Isso é parte da inteligência cristã. Deixar um pouco o mundo e refletir e acreditar. Tudo que eu estou falando aqui, sem exceção, e mais um pouco de outras coisas que o Senhor tem falado no meu coração, é porque foram nos momentos que eu consegui fazer isso. E antes de perceber isso, eu já intuitivamente ficava pensando assim, rapaz, é até um pouco o contrário de um cara que eu admiro, apesar da teologia totalmente maluca, admiro, para mim é o maior gênio que já existiu nesse país, chama-se Olavo de Carvalho. Apesar da teologia distorcida. Os seres humanos são imperfeitos. Ele sempre fala, não tem problema, estuda, vai pegando de tudo e vai formando o seu caráter, sua personalidade. Sim, mas não é para todo mundo isso não. Eu discordo. Porque a gente acaba sendo influenciado demais pelo aquilo que a gente lê, pelo aquilo que a gente vê. Então você tem que filtrar, tem que tomar cuidado. Não dá para ficar lendo Helena Blavatsky 10 anos e achar que você não vai ser influenciado. Você vai ser. Então, isso tem que tomar esse cuidado. Esquecer e lembrar que as grandes coisas foram feitas por homens e mulheres que se isolaram, aquele que se isola, se insurge contra o Senhor, se isolaram num certo sentido intelectual, de pensamento e de fé, de razão e de fé. Mas aí, antes disso, tem que falar o que é cosmovisão. Todo mundo já está careca de ouvir, mas temos que lembrar aqui. Eu aprendi isso aqui com Ravi Zakaria, que já faleceu. Para mim, é a melhor visão de todas. Engraçado, ficou meio bagunçado a projeção. Não foi assim que eu fiz, mas dá para ver. Estava esticadinho. Alguma incompatibilidade técnica aí. Cosmovisão é um conjunto de coisas, de princípios, de etc, 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 que vai nos fornecer 4 coisas. De onde viemos, ou seja, nossas origens. Como devemos viver. Moralidade, comportamento. Sentido da vida, propósito. E aonde iremos? Destino. Não é isso que a Bíblia fornece? Uma história perfeita do início ao fim. A Bíblia é isso. Uma história perfeita com início, meio e fim. Então, uma cosmovisão e um pensamento cristão, que aí eu estou equiparando, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, o pensamento cristão se baseia numa cosmovisão cristã. Esse pensamento, a gente pode falar que deve ser cristocêntrico. E a gente tem muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade. Eu me lembro que meu avô falava assim para mim, uma coisa que ele me ensinou errada. Meu avô, pai da minha mãe. Quando a gente pega essas coisas, né, a gente é criança, a coisa entra na nossa cabeça e fica ali. A gente nem percebe que aquilo está lá no fundinho do nosso pensamento. E um dia a gente fala, peraí, não é bem assim. Eu me lembrei esses dias que ele falou para mim, eu era criança, ele falava sempre as mesmas coisas, repetia. E uma das coisas que ele falava é o seguinte, não, o comerciante tem que chegar no seu empreendimento, pendurar o paletó em um lado e o coração no outro. Eu falo, meu Deus, quando eu penso nisso hoje, eu acho completamente errada essa visão. Absolutamente errada essa visão. É como se fosse assim, ignore as necessidades das pessoas, ignore os seus sentimentos, ignore o que a palavra diz, ignore, venda. E, ao mesmo tempo, de uma certa maneira, condena os empreendedores, né? Como se fosse uma atividade quase que demoníaca. Né? Não, eu estou vendendo sobre o mal, porque eu separei. Não, isso não existe, então o meu avô estava errado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, tudo que a gente tem que fazer é a partir de uma visão cristocêntrica. Por exemplo, aprendi muita coisa com a minha esposa sobre dízimo, oferta. Hoje, eu não faço mais porque eu sigo uma ordem. Eu não sigo ordem nenhuma. Eu sou livre. Eu faço aquilo que o Senhor quer que eu faça quando eu consigo. A luta é tremenda. Por exemplo, a devolução do dízimo, né, a palavra vai dizer, é uma obrigação. Por quê? Porque eu estou roubando do Senhor.
Porque Ele que me deu, é o mínimo que eu posso fazer. Uma parte para o reino. Então, hoje eu tenho isso claríssimo na minha cabeça. Por quê? Porque eu passei a ver a questão das finanças com o olhar, não de benefício. Vou fazer, vou me dar bem. Não. Eu estou me dando bem porque eu estou fazendo como consequência, sim, eu tenho tido essa intenção. Vai acontecer, eu estou plantando nisso. Eu vou colher. Estou rico não, tá, gente? Mas eu estou falando que, graças a Deus, a situação, né, o Senhor está sempre provendo e é isso. Então, tem que ser tudo assim, família, amigo, namoro, ciência, política, a gente está falando de ciência. Você não pode falar, não, agora eu separei, botei o paletó de um lado e o coração de outro. Não, meu filho, você está fazendo ciência. Lembra que o Marco falou? Cadê o Marco? Olha ele aqui. Segunda a sexta eu sou evolucionista. Domingo eu vou lá, culturo. Que isso? Como assim? É integral, é o tempo inteiro. Esse cara aqui, demais, né? Esse tal de C.S. Lewis, demais. Um gênio que foi transformado aí pelo cristianismo. Ele falou isso aqui para mim, que é a síntese do que é a cosmovisão cristã. Eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque o vejo, aí as evidências, mas porque através da luz do sol, através dele, eu vejo tudo ao meu redor. É através dessa luz que eu vejo, eu não olho mais as coisas. Então eu fico tentando, lutando. Eu não posso mais ver você do jeito que eu via antes. Eu sou um novo homem, uma nova criatura, eu não posso voltar àquilo. Eu escorrego, caio, mas eu estou lutando. A gente aprendeu isso aqui, ó, na escola, na faculdade, no dia a dia, às vezes até sem dizer, a gente vai sendo conduzido a achar que existe uma cisão, um rompimento entre fé e razão, que é uma visão também bastante distorcida do que a Bíblia apresenta, do que é a realidade. Nunca uma coisa está separada da outra. E aí tem uma coisa muito interessante que eu vi o professor Jonas Madureira, teólogo filósofo, falando no livro dele, Inteligência Humilhada, que ele vai falar que é exatamente isso, essa visão de que a visão cristã, a fé é aquela fé que pensa. Ela não é fé, eu acredito no nada, no conto de fadas, não, porque eu acredito. Não, a gente está mostrando aqui que a gente não tem que acreditar porque acredita. Tem coisa que é fé mesmo, que é entendimento que a gente recebe no mundo espiritual. Mas é uma fé que pensa. E a razão, não é a razão de, eu vou fazer conta, vou ser frio, calculista. Não. O que ela falou comigo não dá, eu tenho que raciocinar. Que isso? É uma razão que se ajoelha, uma razão que se humilha, uma razão que ora, uma razão que busca, uma razão que se arrepende. Então, uma coisa não está nunca desatrelada da outra. Só que estão dizendo para a gente que está, por várias razões. O que eu entendo é que um dos motivos é que, normalmente, isso vem do lado de cá, dos homens e mulheres que se apossaram do mundo da razão, que eles acham que eles são pura razão, normalmente são os cientistas seculares e os humanistas seculares, falam, a gente está do lado da razão. Esse pessoal que crê em conto de fada, em Jesus, em Deus, eles só vivem da fé. A gente não tem fé em nada, o nosso é só razão pura, porque com isso eles estão isolando e estão dizendo que todo homem e mulher de fé são puramente fé. Então eles estão criando uma barreira que não existe, que na verdade eles têm muita fé, não é isso? Um dos livros que mais me impactou foi aquele famoso, já antigo, um livro de apologética cristã, que eu acho que muitos conhecem, duvido que todos tenham lido tudo, até eu nem li tudo, mas li muito, há muitos anos, é aquele do Frank Turek e do Norman Geisler, que um dos maiores apologetas do mundo, que já faleceu, Norman Geisler. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Esse livro é espetacular. Então é isso. Aí é isso que a gente aprende. Não, a fé está brigando com a razão o tempo inteiro. Às vezes pode até estar. Mas não é bem isso que a gente está querendo falar aqui. A gente tem que falar que as duas coisas têm que andar juntas, precisam andar juntas. Fé e razão, na verdade, estão sempre de mão dadas. Por exemplo, se você quiser apenas lembrar do que eu acabei de falar, dessa passagem, dessa reflexão do Jonas Madureira, que é muito interessante. A fé que pensa. Estamos fazendo aqui isso, a fé que pensa. E a razão que ora, que se debruça, que se entrega, que se humilha, que busca o Espírito Santo. Que é a tal da inteligência humilhada, né, de acordo com o nome que o professor deu. O que existe, na verdade, de conflito é espírito contra carne. As minhas vontades contra as vontades do espírito. A luta permanente do espírito contra a carne. É isso que existe. Não tem briga de fé com razão. Essa foi inventada por aqueles que querem dizer que os homens de fé não têm razão.
Olha que interessante, lá no fundinho é o barbudo, o famoso barbudo, nosso querido barbudo aí, Charles Darwin. Eu vou aplicar isso a ele, olha lá. Ora, se a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, o Darwin tinha muita fé. Quem já viu esse desenho aí, esse esquema? Esse esquema aí são notas do Darwin que apareceu em alguma edição do livro dele, talvez, não sei se é a primeira, a segunda, a terceira, sei lá, Origem das Espécies. São as notas que ele estava fazendo, que ele queria mostrar ali que o número 1 era a ideia maluca que ele teve de que todos os seres vivos da Terra tiveram um ancestral comum, que o Marcos falou muito. Isso foi uma ideia que ele teve. Uma ideia. Sabe o que significa isso? Que foi puro imaginário, sem nenhuma conexão com a realidade. A gente vai falar na frente um pouco de linguagem, da desconexão entre a realidade e a linguagem. A linguagem como mecanismo para tentar alterar, maquiar a realidade. A linguagem muda, mas a realidade permanece a mesma. Ele criou uma linguagem, uma ideia, que é a que deu a base para tudo que a gente está falando aqui de darwinismo e contra o darwinismo. Como assim, Rodrigo? Explica um pouco mais. Lá vou eu. Alguém já viu um ser vivo, uma ameba, ir se transformando em tudo que existe? Existe uma estimativa na Terra de aproximadamente 10 milhões a 15 milhões de espécies diferentes. E a gente está vivendo um período da Terra onde essas espécies são um número muito menor do que já foi no passado. O registro fóssil mostra que no passado tinha muito mais espécies do que hoje. Está tudo indo para o buraco, degradando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ele simplesmente bolou uma ideia, teve lá essa vislumbre aí, teve uma inspiração de Satanás, e falou, tudo veio do ancestral comum, é uma árvore ó, que foi ramificando. O que acontece até hoje? Quando o sujeito vai lá e mostra para você, que fala que a baleia veio do urso nadando de boca aberta, o que ele fez? Ele viu uma transição acontecendo? Ele viu isso acontecendo? Ele viu isso no registro fóssil? Ele viu os elos de transição? Não. Ele simplesmente acreditou nessa ideia do Darwin, então todas as evidências que ele encontrar, ele vai encaixar nesse quebra-cabeça. É isso que acontece. Se eu encontrar aqui um fóssil de peixe, como criacionista bíblico, eu vou olhar para o peixe e vou tentar interpretar alguma coisa ali, a partir da camada, de que peixe é, não sei o quê. Mas eu sei que a minha cosmovisão, o arcabouço, o modelo que eu tenho, não é esse. Um evolucionista vai pegar e simplesmente tentar encaixar em algum lugar ali. Bem, esse peixe tem que encaixar em algum lugar ali. Vocês estão entendendo? É o reverso. Ele não partiu da evidência. Ele partiu de uma ideia e qualquer evidência que ele achar, ele encaixa ali. Ou seja, é uma teoria irrefutável. Não existe nada que fale, encontrei, refutei. Não, porque tudo vai encaixar ali. Eu dou só uma coxambrada aqui ali, encaixa. Os caras acham isso. Esse é o grau de loucura que eu também já entrei. Achar aqui, né, Marcos? Essa ideia maravilhosa. A microbiologista veio da bactéria. Que é isso? Que grau de... É tanta mentira durante tantos anos que a gente não questiona mais. E é isso que ele propôs sem nunca ter visto. E o Marco mostrou, na verdade, que o que está acontecendo, na medida que a gente conhece os registros fósseis, que é uma árvore invertida. Apareceu tudo de uma vez e depois foi diminuindo. É uma árvore invertida. Não foi uma que ramificou para um bando, foi um bando que está sumindo. Então vamos lá. Isso aqui vai nos levar à queda, a entender um pouco do declínio da fé. Por quê? Porque é uma fé que está abandonando a razão e está se apropriando de razões que não têm fé. É uma fé que está sendo perdida pelos nossos jovens quando se deparam com a ciência secular, com o humanismo das ciências humanas que estão varrendo o planeta com mentiras marxistas, etc. A gente está vendo isso crescer de novo. E todas elas são coisas que estão levando as pessoas a perderem a fé. Por quê? Porque não tem base, não conhecem. Então, o que você lê, o que você vê, o que você escuta é o que entra na cachola, forma a tua mente, tua cosmovisão. Então, tem que tomar cuidado com o que você lê, com o que você escuta. Então, se você vai ler Darwin, cuidado. Esteja firme na fé antes, vai devagar, porque o capeta entrou ali, pode querer dar um nó na tua cabeça. Você tem que estar preparado.
Você pensa sobre aquilo que você pensa? É uma perguntinha interessante pra caramba. Eu acompanho muito a Joyce Meyer, um ministério lá nos Estados Unidos, eu acompanho na internet. É sensacional, essa coisa, essa batalha da mente. A gente tem que parar para fazer isso. Se a gente quer ter uma inteligência cristã, uma mentalidade cristã, eu também não fazia isso. Eu achava também que o pensamento que viesse na minha cabeça, eu tinha que aceitá-lo. Não, de jeito nenhum. Eu tenho que combater, levar submisso a Cristo qualquer coisa que vier na minha cabeça. Eu tenho que lutar. Não, não é esse pensamento, está errado, não vem do Senhor, sai fora. Volta aqui. Então, isso, televisão, livro, rádio, cuidado, cuidado, cuidado. Eu me lembro de uma babá, foi a única babá que teve na minha família, cuidava da minha irmã mais nova e acabou sobrando para mim um pouco. Eu tirava uma casquinha ali, dá uma madeirinha e tal, assim, era aquele bebê que eu não queria amadurecer. Aí fazia bolinho de comida, me dava, não sei o quê. Gostava pra caramba, tinha um carinho até hoje no coração por ela. Ela era assembleiana. E ela dizia que a televisão era a caixinha do inferno. Ela não deixava a gente ver televisão de jeito nenhum. Ela tem uma certa razão. Mas hoje a gente tem opções, a gente pode escolher. Então, quais são as raízes da perda da fé de muitos problemas que a gente está vivendo? É exatamente isso. Porque a gente tem cultivado muitas vezes pensamentos errados, conversas erradas e atitudes erradas. Já vai percebendo que tem um triângulo aí. A gente vai falar desse triângulo mais na frente. Pensamento errado, conversa errada, atitude errada. No final das contas, se você parar para pensar, o que a palavra de Deus fala sobre nós, sobre o ser humano, está resumido nisso. Está resumido nisso. O que você vê, o que você ouve, etc. E o que você pensa errado, o que você fala errado, e que você tem de atitude errada. Então, é comportamento, ação, fala, palavra. A palavra tem poder e os seus pensamentos também têm poder. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. A gente tem que tomar cuidado. A palavra diz isso, porque como você imagina, na sua alma, assim você é. Claro que tem limite, né? O cara, eu sou Napoleão, aí o cara surta, né? Não, tem limite. Estou falando que as coisas que nós pensamos sobre nós mesmas determinam muito do que a gente vai fazer na vida. Né? E eu tinha essa dúvida. Eu me lembro que eu era pequeno, assim, criança, eu ficava pensando assim, as coisas, não levar muita fé. Estou dando uma dica até para quem está, para os jovens que estiverem aqui. Aí depois eu comecei a ver que as coisas que eu pensava, e que o Senhor colocava no meu coração, o prêmio Nobel de não sei de onde tinha falado a mesma coisa que eu falei, que isso? Eu comecei a acontecer, isso aconteceu diversas vezes. Aí eu comecei a falar assim, bem, eu não sou tão burro assim, como eu achava. Né? Então, tem que entrar nisso aí. Comecei a acreditar em mim. E acreditar que o Senhor pode usar. Então, eu vou falar um pouco aqui de várias ideias anticristãs que estão aí rodeando a gente. E o que acontece? O que está por trás disso? Todas essas ideias aqui são anticristãs. Cada uma dessas aqui é um mundo de coisas, certo? Ambientalismo, darwinismo, pós-modernismo, relativismo cultural, aquela ideia de que vivemos uma fase da pós-verdade, né, que o mundo, a vida, tudo é simplesmente um livro que deve ser lido, cada um interpreta como quiser. É o que fizeram com a Bíblia, não é isso? Feminismo, marxismo, tudo isso aí é destruição direta ao quê? Ao hinduísmo, ao budismo, ao candomblé, ao esoterismo. Não, é tudo ataque frontal somente e apenas ao cristianismo. O que é isso aí? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não tem como resistir. Quando eu morei nos Estados Unidos, chegou no momento que eu falei, o que está acontecendo comigo? Juro. Eu não estava me mexendo mais. Eu ficava parado, duro, assim. Porque todo mundo lá é travadão. Entendeu? No lugar onde eu estava lá, todo mundo travadão, assim. Não se mexe, sabe? Eu estou travadinho aqui um pouco, mas eu sou muito de gesticular. Daqui a pouco eu, sem perceber, vi o poder da cultura. Sem uma palavra sequer, não pode se mexer. Eu comecei a imitar as pessoas inconscientemente. Daqui a pouco eu estava igual a eles. Falei, sai fora, sai de mim, eu sou Rodrigo, eu sou carioca, eu sou brasileiro, eu vou mexer, eu vou pular. Sai fora. É isso, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E aí está vendo uma luta, que não é entre a fé e a razão, é uma luta entre ideias perniciosas, malignas, contra ideias da verdade. E a luva vermelha não é à toa. A luva vermelha, né, para bom entendedor, meia palavra basta, essa luva está ganhando.
Eu falei um pouco do ambientalismo, darwinismo, etc. Não dá para avançar nisso aqui, mas eu tenho, inclusive, já estou preparando um livro, que, se Deus quiser, vai sair na Coval Press, sobre ambientalismo, cristianismo, etc., que eu vou, obviamente, fazer umas brincadeiras. Eu fui percebendo que o ambientalismo tem uma estrutura interna igualzinha a qualquer religião estruturada. Tudo. Dogma, e não sei o quê, e ritos, e escatologia, tem tudo. E além de tudo, o básico é isso aqui, ó. Ele também nos fornece o quê? Uma cosmovisão com as mesmas questões lá que eu apresentei. O ambientalismo quer nos dizer de onde viemos, de acordo com o ambientalismo? Dos primos dos macacos. Como devemos viver? Reciclando PET e não comendo picanha. Qual o sentido da vida? Não tem, você escolhe. Talvez seja melhor ser um ser sustentável. Qual é o nosso destino? Virar adubo de planta. É isso. Então, o Deus Trino e sua assinatura na criação. A gente está vendo que tem uma triangulação enorme aqui. Eu sempre falo isso. Quem conhece aqui é fã do Adalto Lourenço, além de mim? Adalto Lourenço. Adalto fala muito sobre isso. Eu complementei algumas coisas. Desses triângulos, né, que aparecem na vida, no mundo. Aí, ó, o triângulo. Deus é trino. Filho, Pai, Espírito Santo. Os estados da água. Sólido, gasoso e líquido. Átomo, próton, elétron, nêutron. Forças naturais, magnético, elétrico, gravitacional. Aí já foi aqui, outra coisa da água lá. Insípida, incolor, inodora. Objetos e seres vivos. Altura, largura, profundidade. Pô, será que é coincidência? Universo, tempo, matéria e energia. Ecossistemas, composição, função, estrutura. Política, centro, esquerda, direita. Aí já comecei a forçar um pouco a barra, mas vamos embora. Natureza humana, corpo, alma, espírito. Música, melodia, harmonia, ritmo. Tudo tem início, meio e fim. Trivium na educação. O pessoal que faz homeschooling sabe o que eu estou falando. Lógica, gramática, retórica. Ciclo da vida, nascimento, morte, crescimento. Cores primárias, amarelo, vermelho, azul. Seu pai e eu estou ficando assim também, né? 4 olhos, careca, barrigudo. Então está cheio de coisa aí que é um triângulo. Agora olha esse aqui que interessante, voltando àquilo lá que a gente está falando. Esse triângulo aqui que eu fiquei percebendo que a palavra de Deus está amarrada nisso aqui, ó. Fala sobre o indivíduo e sobre a sociedade. A gente pode resumir uma boa parte das teorias sociológicas, antropológicas, que estão girando em torno disso aqui. Comportamento, pensamento e palavra. Você não pensa sem palavra e o seu comportamento é moldado pelo que você pensa. Se ninguém comete adultério, não é isso? De repente, foi pensando, vamos tomar um café junto, vamos bater um papo. Ninguém rouba alguma coisa, de repente, planeja, pensa. E por aí vai. Então, cada um tem um campo de fraqueza, ou 2 ou 3 ou mais. Então, você tem que ajustar, triangular o que você fala com o que você faz, com o que você pensa. Até porque se você não fizer, no mínimo você é o quê? Um sofredor de dissonância cognitiva ou um hipócrita. Porque você fala uma coisa e faz outra. Então, isso tem que andar junto. É um outro triângulo importante. Agora, vamos em frente. Mais um triângulo a partir disso. Quem estuda comunicação aí sabe muito bem disso. Eu não sou da área de comunicação, mas né, posso aprender com quem sabe. Existe aí um triângulo na comunicação, na linguagem, que é a mensagem, o mensageiro e o receptor. Certo? Toda comunicação tem esse triângulo. Mensagem, mensageiro e receptor. Inclusive, tem tudo a ver com design inteligente, né? Você tem uma mensagem, tem um mensageiro e tem que ter um receptor. Vamos mais, quebra mais aí. A linguagem também fala sobre isso. Ó. Que tudo que existe para o ser humano passa por esse triângulo. Pode ser meu sapato, pode ser esse projetor, pode ser nós mesmos, pode ser qualquer coisa. Tudo tem um signo, um significado e um significante. O signo é o símbolo escrito ou falado. A palavra, a grafia da palavra bola. Bola.
Mas a palavra bola, quando você ouve, você vai lembrar de um objeto da realidade. Concorda? Se você for nos Estados Unidos e fala de bola, o cara vai pensar naquela coisa que para mim nunca será uma bola, certo? Que não é uma bola, mas ele vai falar que é bola. E tem um significado, que é o conceito da coisa. O que é a coisa? O que é a essência da coisa? O que é uma bola? Você pode definir universalmente, independente da bola, você vai bater o olho, bola. Porque ela compartilha do mesmo significado. Ela é, em essência, a mesma coisa. Basquete, futebol, etc. Então, existe essa conexão do mundo da verdade, da realidade, com a palavra que você insere sobre aquilo e a grafia daquilo. Na Polônia, o cara vai escrever bola, sei lá como. Vai falar bola, sei lá como, não sei polonês. Mas não deixou de ser uma bola. Ele só mudou o signo. E o significado é o mesmo. Então, percebam que aí, neste e nos outros triângulos, principalmente nesse, que o capeta entra com força. Ele quer mudar o que pode ser mudado para alterar o que você pensa, portanto, alterar o que você faz. Se você muda as palavras e muda os seus significados, relativiza os seus significados, você pode, eventualmente, mudar o seu comportamento. É isso que estão querendo fazer. Se alguém vai tolir você de falar alguma coisa, algum assunto, ou usar uma certa expressão, no final das contas, o que estão querendo fazer é controlar o seu pensamento e as suas ações. Portanto, não me dobro e não me dobrarei. Jamais chamarei pessoas de todes. Bola. Bola é bola. Você pode chamar de bol, de slakashavahila, sei lá, em russo. Mas ela é bola, certo? Ela é o real, ela é o referente, ela é a realidade. Ela nunca vai mudar. É o significante. Então, bola é signo, grafia, fonema. E tem um significado. Então, o que eu estou dizendo? A essência de tudo... Pô, mas que você está falando disso? Porque isso passa pelo darwinismo, passa pelo ambientalismo, passa por todas aquelas maluquices de feminismo, marxismo. A essência de uma boa parte disso é mudar, controlar o que você pensa sobre a realidade. Na verdade, é ignorar a realidade. Ignorar a realidade. É dizer que a grama é azul, porque eu quero que ela seja azul. Quem é professor sabe disso, sabe o que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo. Você mostra a grama na cara da pessoa, mas a pessoa fala assim, não, mas eu aprendi que a grama é azul, então ela tem que ser azul. Não é isso que o Darwin fez? Que todo mundo faz, por exemplo? Não. É verdade que todo mundo veio no ancestral comum, mas cadê? Não, mas é verdade. Então tudo que eu achar, eu vou encaixar nisso. Não adianta você mostrar, nada servirá como evidência contrária. Porque o arcabouço do pensamento está congelado numa mentira. Então, o que querem fazer com a gente? Nessa guerra cultural, controlar pensamentos e ações. Tornar tudo que você vê, tudo que você crê, em ofensa para quem não crê. Ditadura do politicamente correto e do lugar de fala. Isso está acontecendo no mundo, em todos os sentidos, e no mundo da ecologia não é diferente. Eu já fui proibido de falar diversas vezes sobre mudança climática. Diversas vezes. Não posso falar, eu não posso dizer que existe uma outra opinião. Eu não posso dizer que existe teoria do design inteligente. E é aquele ditadinho velho, né? Ninguém chuta cachorro morto. Então a estratégia é o cancelamento. É negar o fórum, negar o microfone, negar a palavra. Não chamar para a festinha que eu já não ia mesmo. Não chamar para o chopinho que eu já não ia mesmo. E assim vai. Não fazer convite, não dar palco para os conservadores. Jamais mostrar o contraditório. Gente, a estratégia é muito sutil. Não precisa te cancelar, brigar com você, fazer nada. Pode até fazer. Mas basta não te chamar para nada. Ninguém me chama para nada. Me chamam para esses eventos assim, maravilhosos, que o Senhor tem aberto porta para a gente falar, para quem quer ouvir. Num sábado de sol, vocês estão aqui ouvindo. O Senhor está abençoando a vida de vocês, edificando a vida de vocês. Através da nossa, e eu também estou sendo edificado. Esse sujeito aqui também, filho do capeta, quem é? Karl Marx. Esse outro aqui, capetinha 2, quem é? Che Guevara. Eu também já achei que era herói. Ah, tem ministério de libertação aqui na igreja? Vamos precisar. O negócio está brabo aí. Quem é esse outro aí? Esse miserável aí? Antônio Gramsci. Esse cara achava que era pela via do fuzil, durou um pouco, não deu muito certo, matou milhões de pessoas, mas não converteu como queria.
Aí esse cara veio e falou, não, mas o negócio é a via cultural. Vamos entrar nas igrejas, vamos entrar nas escolas, vamos entrar no caramba 4. Vai sutilzinho, de mansinho, de leve. Vai na escola bíblica dominical, joga um negocinho ali, tipo aquela coisa, joga a bomba no parquinho e sai. Só que é o seguinte também, hoje em dia, o que está acontecendo é isso aqui, uma ramificação da via cultural virou o discurso ecológico. Né? A agenda ambiental global é um discurso também da via cultural, que faz as mesmas coisas, tenta mudar o seu vocabulário para mudar o seu comportamento. Não é isso? Chibatada, politicamente correto. Não pode, não pode, não pode. Isso se dá através do que eu chamo de ecologia do medo e da culpa. Por quê? O cara vai falar para você, né, que o mundo está acabando, terremoto, todo mundo aqui, eu acredito que acha isso. Meu Deus, você não está vendo? Não estou vendo nada. Eu mostro dados contrários, que não tem nada disso. Não tem nada disso. Não aumentou furacão, não aumentou nada disso. Tudo mentira. Ah, mas a temperatura da Terra, não, eu não tenho como entrar nesse assunto aqui. Depois a gente conversei com uns em particular. Então, quais são as consequências disso tudo e da má ciência, ou seja, e também do controle de discursos e do abandono das escrituras, esse pacote todo aí, ó. Coisas que a ciência, grande, maravilhosa ciência produziu, coisinhas. O que é isso aí? Uma cobrinha comendo um ovo. Ela tem uns bichinhos lagartinhos que quebram e botam a língua assim, né? Outro dia lá em casa apareceu um teiu, desse tamanho assim, grandão. Parece uns bichos lá em casa legais. Essa cobra está comendo ovo. Por que eu estou mostrando isso? Quem lembra aqui que o ovo era o grande terror da alimentação? Há pouco tempo atrás, lembra? A ciência dizia que o ovo era o pior alimento do mundo. Agora veio o melhor do mundo. Você acreditou quando falou que era o pior? E agora você acredita que é o melhor? Por quê? Você acreditou porque você acreditou no Deus, com Deus D minúsculo, o Deus ciência. Não era para ter saído essa data aqui errado, mas vamos lá. Olha que capa da revista Time. Falando sobre mudança climática. O grande congelamento, não vendam seus casacos. Em 1973, o pânico dos cientistas, entre aspas, era que o mundo ia congelar. Aí continuou até 1979. Meu Deus, vai congelar. E, de repente, viram que o negócio não estava bem assim. Aí, agora, o medo é que o mundo vai fritar. Isso é ciência, tá? A mesma ciência do ovo. Isso aqui é o ovo climático. É a mesma coisa. Cada hora fala uma coisa, de acordo com a conveniência. Aqui, propaganda de cigarro. Lucky Strike. Caracas. Eu lembro disso na minha infância. Cigarro era associado a esporte, saúde. A ciência por trás dizia isso. Olha isso aqui. Venha para onde está o sabor, venha para o mundo de Marlboro. Nunca mais saiu da minha cabeça. Pô, eu queria ser um cowboy bonitão desse. Fumar, nunca fumei não, mas... né? Então, assim, isso aí é ciência. Agora tem coisa pior. Isso aqui já foi ciência. Aborígenes aprisionados com corrente como se fossem... Você não faz isso nem com um cachorro, pelo amor de Deus, pô. Seres humanos, igual a gente, por causa do darwinismo social, por causa do Darwin. Ah, mas o Darwin nunca falou. Não interessa, estava até conversando com alguém aqui. Se eu criar uma teoria dizendo que o cérebro da mulher é inferior ao do homem, e a partir disso, pessoas tratarem as mulheres como seres inferiores, não deixar votar, não deixar como era no passado, eu não posso me isentar da culpa. Não posso me isentar da culpa. Ah, mas não fui eu. Foi você sim. A teoria de Darwin necessariamente diz que existem raças humanas. Se a teoria diz que o ser humano está evoluindo, não está todo mundo no mesmo nível. O ser humano está tendo um gradiente. Então, eles achavam que os negros estavam mais próximos dos macacos. Simples assim. Seres inferiores, não eram humanos. Ainda. Esse caso aqui é muito emblemático, né? Muita gente já conhece. Ota Benga, procura na internet. Ota Benga. Simplesmente esse rapaz, que era um rapaz do Congo, se matou aos 32, 33 anos de idade, porque não aguentou. Ele foi arrancado da sua família, da sua tribo, e foi levado para o zoológico do Bronx e ficou numa gaiola com macaco, em exposição. No ano de 1920, uma coisa assim. Ficou exposto como elo perdido. Um homem, um ser humano, exposto por causa da teoria de Darwin. Não precisa nem dizer o que Hitler fez, né? Usando a teoria de Darwin. Como mudar esse cenário e buscar a verdade?
Aí eu vou falar rapidamente aqui, completando umas coisas que o Marcos já falou. Aí tem que falar aqui, que são mitos sobre a ciência. Mitos, vários mitos. Mito 1. Ciência é a única fonte da verdade. Mito. Tem outras várias fontes da verdade. Eu não preciso fazer ciência para chegar a alguma verdade. Não é isso? Pela observação, pelo raciocínio, eu chego a muitas verdades. Por exemplo, o próprio Olavo de Carvalho, usando a teoria dos 4 discursos de Aristóteles, mostra claramente isso. Que a primeira fonte de verdade é a poética. É aquilo que a criancinha aprende lá no maternal, que a gente vai perdendo ao longo da nossa criação, do nosso crescimento. A gente conhece o mundo pela experiência sensorial, pela intuição, pela presença do espírito, por revelação. Tem muitas outras fontes de conhecimento, muitas. A ciência é uma ponta de lança no final, é a última coisa. E ela não é mais verdade. A gente começa a receber o mundo pelos nossos sentidos e pela nossa intuição. A ciência é uma das formas de se conhecer a realidade, mas ela é necessariamente, por natureza, ela é menor. A gente sabe, talvez, muito sobre pouco na ciência. A poética nos revela muito mais. Tem que dar o exemplo de novo. Exemplo, Shakespeare disse uma frase mais ou menos assim: há mais mistérios entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode conhecer. Ele falou uma verdade. Ele fez um experimento científico para dizer essa verdade. Eu preciso fazer um experimento científico para provar que eu estou aqui? Tem uma série de conhecimentos que são autoevidentes. Eu não preciso de nada de ciência para chegar a isso. E é assim que boa parte da humanidade, e vocês e eu, vivemos. Não preciso de ciência. A ciência diz isso ou aquilo. Não sei porque eu falei isso. Já nem lembro por que eu botei isso. Ciência é pura lógica e razão. Não. A gente já viu que não é pura lógica e razão, porque a ciência não existe, na verdade. A ciência é feita por seres humanos, cientistas. Por homens, mulheres, pessoas, seres humanos. Seres humanos carregam dentro de si cosmovisões, crenças, sistemas de fé. Todo mundo tem fé. Todo mundo acredita em alguma coisa. E essa coisa vai guiar boa parte do que você faz. Eu oriento mestrado, doutorado, e as pessoas falam: ah, não, mas isso aqui você quer, eu vou catucando, eu vejo que, na verdade, é um desejo que a pessoa quer comprovar. Não é nada de uma separação. Ah, não, porque o meu objeto de pesquisa, minha pergunta é: não. Vamos lá. Eu mostro para a pessoa que, na verdade, ela está querendo comprovar o que ela acha que é. Isso está intrinsecamente conectado a quem ela é, quem ela se vê, como ela se vê, as suas crenças. Inseparável. A escolha do tópico já diz sobre suas crenças. Cientista é o sujeito mais sábio, culto e inteligente da face da Terra. Essa é de fazer rir, né? É um pouco isso que a gente aprende. É um pouco isso que a gente aprende. Não é mesmo. Eu convivo com vários e não é isso. Inclusive, eu vou dizer que tem alguns até que são de inteligência inferior do que a maioria das pessoas do senso comum. E não são poucos. Doutores são seres iluminados acima da média. Também não, de jeito nenhum. Eu já vi vários doutores que mal sabem o objeto pelo qual estudaram ali, se dedicaram aqueles míseros anos. Não sabe nada. Não sabe nada, não sabe pensar, não sabe raciocinar. Mal sabe escrever 5 parágrafos com conexão lógica. Estou falando para vocês que essa é a realidade. Mas você recebe o título de doutor porque o sistema tem que andar. E a pessoa, não é isso, a gente fica assim: ah, mas o cara é doutor. Ele é doutor em química. O que ele sabe sobre outra coisa? Nada. Ele sabe sobre química. E só sobre aquilo que estudou. E mal. Cientista é o sujeito mais honesto do pedaço. Gente, isso aqui eu caí bonito. Eu caí bonito nisso. Rapaz, eu achei que eu estava entrando no oásis da honestidade. Não, aqui, meu irmão, vai ser só alegria. Jovem, né? Sonhador, idealista. Mas é muita gente desonesta. Só falta isso para acabar? Pô, lascou a minha vida. Mito 7. Cristianismo causa atraso no desenvolvimento da ciência e tecnologia. Vou ter que acelerar. TDI é pseudociência, criacionismo disfarçado. Esse é um mito brabo que a gente está atacando aqui. Verdade sobre a ciência. Isso é verdade. Ciência é cultura da dúvida, falou muito bem Marcos. Ciência não pode explicar tudo. Busca da verdade. Seguir dados onde quer que eles nos levem. Ciência não pode haver dogmas em ciência. Estou reforçando tudo que foi falado. Ideias não são inquestionáveis. Ciência não se faz por consenso ou pelo voto. Ah, mas todo mundo diz que as mudanças climáticas, 97, mentira. Primeiro que não é isso, e mesmo que todo mundo falasse. Um cara pode dizer e está certo, e todo mundo errado. Boa ciência é um tipo de discurso.
não retórico, pois é possível de prova e refutação. É isso que é a ciência. O surgimento da ciência surge nas universidades cristãs. Aqui o Marco sempre fala nas palestras dele, os vencedores de prêmio Nobel, na verdade a grande parte é cristão, né? Cristão e judeu, a grande maioria. Abandono da fé que pensa, é isso que está acontecendo, a gente está abandonando a fé que pensa. Aí um pouquinho das pesquisas sobre fé, eu preciso passar o tempo, senão lascou, eu me enrolei aqui. Porque aqui agora é que entrou no negócio. Bom, ver o que está acontecendo de dados. Dá para seguir adiante? Eu preciso de, no mínimo, mais 20 minutos. Americanos adultos que acreditam que existe um mundo espiritual, está decrescendo, ao longo das décadas está decrescendo. Aqui, a gente vê aqui nesse gráfico de baixo, o número de pessoas que acham que não há um mundo espiritual está aumentando, no próprio Estados Unidos. Americanos que acreditam que a ciência refuta a Bíblia, aí. 34% dos americanos já acham que a ciência refuta a Bíblia. Pesquisa entre pastores protestantes. Você acredita que Adão e Eva foram literais? Um grande percentual ainda acredita piamente, olha lá, 74%. Outros já estão na dúvida. Acredito que Deus usou a evolução para criar pessoas? A grande maioria ainda não acredita nisso. Que bom que não acredita nisso. Humanos sempre existiram, agora não é mais com pastores, pessoas comuns como nós em vários países. Humanos sempre existiram como são hoje ou evoluíram? Olha lá, Brasil é um lugar onde tem maior galera, muita gente achando que os seres humanos evoluíram ao longo do tempo, 66%. Já na República Dominicana, porque será, eu não sei, é o menor percentual. Pouca gente acha, metade, menos da metade acha que o ser humano evoluiu. No Brasil, muita gente acha que a gente evoluiu. O Discovery Institute, que é o nosso, digamos, paralelo aí da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, está nos Estados Unidos, anteriores e maiores do que nós, fizeram umas pesquisas interessantes, uma delas é essa aqui. Ateus e agnósticos dizem que a evolução darwinista tornou Deus menos provável. 65% dos ateus acham que a teoria da evolução ajudou o ateísmo deles. 43% dos agnósticos dizem que a teoria da evolução ajudou o agnosticismo deles. Essa aqui é braba, hein? Mais pessoas perderam a fé por conta da teoria da evolução do que pela existência de doenças e morte, que é um grande obstáculo. Ah, não posso acreditar, porque existe sofrimento no mundo, porque existe morte. Aqui está dizendo que a ideia de evolução química e evolução seleção natural foi o que roubou a fé dessas pessoas. E aqui está dizendo quais são as ideias que mais influenciaram os ateus, a convencer os ateus da inexistência de Deus. A primeira de todas, com 66%, é que eles acreditam que houve uma evolução química não guiada. Eles acham que isso é uma prova perfeita, completa, e isso tirou toda a fé deles. E o resto vai diminuindo ali. A evolução, essa também é pesada. A evolução prova que humanos não são especiais, nem fundamentalmente diferentes dos animais. Se você é um evolucionista coerente, você tem que acreditar nisso. Porque nós não somos diferentes dos animais, se a gente evoluiu. Somos apenas mais um animal. A gente pode evoluir e virar um mosquito, daqui a 10 milhões de anos. Os ateus acham, 69% dos ateus acham isso, que nós não somos nenhuma diferença dos animais. Agnósticos, 60%, e de todos os americanos, simplesmente 45% dos americanos acham que não tem diferença nenhuma entre você e o seu gato. Por causa dessa desgraça, dessa teoria da evolução. A evolução mostra que todos os seres vivos são igualmente importantes. Aí a galera vai dizer coisas parecidas. E aí, para fechar, ir fechando, né? Tem que fechar, acelerar. Inteligência com fé e razão, para a gente fechar aqui. Razões para crer, você tem que saber as razões para crer. Tem que pensar sobre os seus pensamentos. Recapitulando um pouco daquilo que a gente falou. Pensamento, palavra e ação tem que andar junto. Tem que ter esse triângulo muito claro dentro da gente. Amar a verdade. Bíblia, oração, louvor, jejum, santificação. E para quem está aí no processo de educar, ou está na fase de fazer vestibular, coisa assim, a minha sugestão, você pode discordar, você tem que lacrar no Enem. Você tem que responder todas as baboseiras como se elas fossem verdade. Porém, você precisa saber que elas são mentira. Porque nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos e sabemos. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês, eu, Marco, a gente sabe o que eles sabem e sabemos mais. Pela fé, pelo conhecimento da verdade. Então, a gente já sai de largada na frente. Só que a gente está achando que está atrás. A gente não está atrás. Então, vai lacrar no Enem, fala que bando de baboseira, desde o período colonial até a ciência, mas fique sabendo a verdade. Não lacre o coração e a mente. Bibliografia proibida, que sou professor marxista, feminista,
vegano, agnóstico, etc., ecumenista, globalista, progressista, nunca vai dizer, vai fingir que não existe, ou se souber, não vai dizer para você. Tem várias. Se quiser tirar foto. Sobre educação. Ainda sobre educação, cristão na universidade, tem vários, né? Tem um muito bom do Augusto Nicodemos aí. Lavagem cerebral, ciência pode explicar tudo, já muda um pouco o foco. Deus não está morto, sensacional esse livro, que gerou o filme. Esse que eu falei, Não Tenho Fé para Ser Ateu. Esse do Jonas Madureira, que eu tirei a ideia da inteligência humilhada. Verdade Absoluta, Nancy Pearcey, uma das poucas apologetas mulheres. Muito bom esse livro, Desconhecido, muito bom isso aqui. Absurdo da Incredulidade. Fé dos Ateus, aí do João Paulo, pela Coval Press. Marcos. E é isso. Muito obrigado, gente. Deus abençoe e perdão pelo tempo.